Bom dia. A gente vai, como eu falei, né? Hoje é Dia da Consciência Negra. Estou consciente que eu sou negro. Eu tinha falado na semana passada que o meu plano era pregar para falar sobre fé e racismo e tal, mas aí aconteceu que eu não quis. Que eu quis continuar Romanos. Então eu vou dar só um pequeno drops aqui para você, uma lição muito importante a respeito desse dia aí da consciência negra, que é: não chama a gente de moreno. Não fala, o pastor da igreja é um moreno. Não, cara, eu sou preto. Não sou um moreno. Você pode falar, o pastor lá é um negão. É melhor. Então, essa é a lição de hoje, do Dia da Consciência Negra, né? Não fala um moreno, uma morena, pode falar preto, preta, negro, negra, é bem melhor. Porque senão você fica igual meus colegas do primário, que tinha uns que eram racistas, e aí ficava me xingando. E os outros, que eram meus amigos, vinham me consolar. Fala que você é moreno. Ou seja, ser preto é ruim, então. Tipo, de qualquer lado era negativo. Foi essa lição que eu aprendi ali naquela interação social. Então, não façam isso, né? Não vamos... Sinceramente, eu sou do tipo de pessoa que acredita que existe a raça humana. E o discurso lá do Martin Luther King, ele falou que o sonho dele não era um dia em que teria o Dia da Consciência Negra, em que teria o mês da história negra. Não, o sonho dele era que um dia as pessoas não seriam julgadas pela cor da sua pele, mas pelo seu caráter. Então, a melhor coisa que a gente faz é parar de ficar compartimentalizando e entender que a gente precisa tratar todas as pessoas com respeito. Todas. E a gente tem que ser contra qualquer tipo de racismo. Seja o racismo contra negros, seja o racismo que a gente viu se levantando nesse período das eleições contra pessoas nordestinas. Qualquer tipo de racismo é errado. E a gente deve tratar todos os seres humanos com respeito. Existem diferenças étnicas, mas a gente vive num país super miscigenado, então tem um monte de gente aqui que é assim, branca, que parece que tirou o gesso. E que você vai ver na família, tem preto na família. E tem um monte de gente que é preta aqui, que você vai ver, tem branco na família. Então, vamos parar com essa palhaçada e amar todo mundo igual. Então, pronto, essa foi... Não, mentira. Valeu. Hoje a gente vai... Esse foi um sermonete. Conhece o sermonete? É um pequeno sermão. Mas hoje a gente vai falar de Romanos, capítulo 9, a gente vai ler do versículo 6 até o 33, então é uma parte longa aí, mas a gente não vai demorar. Essa sessão ela vai falar mais especificamente sobre a doutrina da eleição, e eu já vou adiantar para você o que eu não vou fazer aqui. O que eu não vou fazer é tentar defender Deus. Sabe? Tentar defender, não, gente, Deus é soberano e tal, mas não é bem assim. Não, é assim, Deus é soberano. Soberano em relação à salvação. Mas isso não é injusto, não é errado? Não. Mas por que não é? Porque Deus decide o que é certo. Então, eu não vou tentar defender ele, tá? Só para você saber. Mas a gente vai expor aqui o que está na passagem. Então, Romanos, capítulo 9, a partir do versículo 6... até o final. E não pensemos que a palavra de Deus falhou, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas. Nem por serem descendentes de Abraão são todos filhos. Pelo contrário, por meio de Isaque será chamada a sua descendência. Isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa é que são contados como descendência. Porque a palavra da promessa é esta: por esse tempo voltarei e Sara terá um filho.
E isto não aconteceu somente com ela, mas também com Rebeca, ao conceber de um só, de Isaque, nosso pai. E os gêmeos ainda não eram nascidos, nem tinham feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, quanto à eleição, prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Quando foi dito a Rebeca, o mais velho será servo do mais moço. Como está escrito, amei Jacó, porém desprezei Esaú. Que diremos então? Que Deus é injusto? De modo nenhum. Pois ele diz a Moisés, terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e terei compaixão de quem eu tiver compaixão. Assim, pois, isto não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus que tem misericórdia. Porque a Escritura diz a Faraó, foi para isto mesmo que eu o levantei, para mostrar em você o meu poder e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Logo, Deus tem misericórdia de quem quer e também endurece a quem ele quer. Mas você vai me dizer, por que Deus ainda se queixa? Pois quem pode resistir à sua vontade? Mas quem é você, caro amigo, para discutir com Deus? Será que o objeto pode perguntar a quem o fez, por que você me fez assim? Será que o oleiro não tem direito sobre a massa para do mesmo barro fazer um vaso para honra e outro para desonra? Que diremos se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos de ira, preparados para destruição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, que de antemão preparou para a glória? Estes vasos somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Como também diz em Oséias, chamarei de meu povo ao que não era povo, e de amada a que não era amada. E no lugar em que lhes foi dito, vocês não são o meu povo, ali mesmo serão chamados filhos do Deus vivo. Mas Isaías clama a respeito de Israel. Ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Porque o Senhor cumprirá a sua palavra sobre a terra de forma plena e em breve. Como Isaías já disse, se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado descendência, nós nos teríamos tornado como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Que diremos então? Que os gentios que não buscavam a justificação vieram a alcançá-la, a saber, a justificação que decorre da fé, e que Israel, que buscava a lei de justiça, não chegou a atingir essa lei. Por quê? Porque não a buscou pela fé, mas como que por obras. Tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito, eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço e rocha de ofensa, e aquele que nela crê não será envergonhado. Então é isso. Bom, vamos por partes aqui. Primeira parte. Paulo vai afirmar que nem todo aquele que é descendente de Abraão é filho. Ou seja, a descendência ela é baseada no campo natural. Ela é baseada naqueles que de fato são descendentes segundo a carne. Mas a questão é que Deus havia feito uma promessa para Abraão que a família dele iria abençoar todas as famílias da terra. Então, a promessa de Deus desde o princípio, ela não tinha a ver só com o povo de Israel. Não tinha a ver só com os hebreus, mas ela tinha a ver com toda a terra. Ela tinha a ver com todas as nações, todas as etnias da terra. Então, Paulo vai lembrar as pessoas ali do seguinte, olha, tudo bem, Deus ele escolheu a descendência de Abraão. Deus tem um propósito em relação ao povo de Israel. Mas aqueles que são filhos de Abraão de fato, são aqueles que andam nas mesmas pisadas de fé. São aqueles que abraçam o mesmo estilo de vida, de confiar em Deus para a sua própria salvação. Então, se aqueles que são descendentes de Abraão não têm a mesma fé que Abraão teve, eles são descendentes, mas eles não fazem parte do que a gente poderia chamar de descendência
espiritual de Abraão. Eles não fazem parte desse povo que foi inaugurado com Abraão, não somente um povo que tem uma promessa, como todo povo judeu tem, mas um povo que crê na promessa que recebeu da parte de Deus. Então, Deus ele não chama baseado naquilo que é natural. Isso é a primeira coisa que a gente precisa entender aqui. A gente tem a mania de olhar para as pessoas e calcular o quanto a pessoa está próxima de Jesus baseado somente nas questões naturais. A gente tem gente que tem aquele hábito de falar, né? Fulano é tão bonzinho, né? Só falta Jesus. E eu posso garantir para você que grande parte das pessoas que estão aqui sentadas nesse lugar, grande parte daqueles que estão aqui liderando essa comunidade, que estão aqui liderando as igrejas caseiras, não eram pessoas que só faltava Jesus. Inclusive, o próprio Paulo que está escrevendo aqui não era alguém que só faltava Jesus, porque faltava também ele parar de matar as pessoas. Era uma parte interessante também, para poder progredir. Então, Deus não está preocupado com aquilo que é natural. Ele não está preocupado com, sabe, seu histórico familiar, o que você, que tipo de experiências você teve, se você pecou muito, se você pecou pouco, que tipo de pecado você cometeu, como que era a sua família era toda zoada, toda bagunçada, ou sua família era certinha. Deus não está nem aí para isso. O chamado dele sobre a nossa vida, a salvação, ela não tem a ver com o nosso pedigree. Ela tem a ver com a graça de Deus. E isso já é demonstrado aqui quando ele vai falar da pessoa de Abraão, que com certeza não era alguém que só faltava Jesus. Era alguém que faltava muita coisa, né? Abraão fala assim, cara, Abraão é o herói da fé. E eu sempre lembro aqui, gente, olha a galeria dos heróis da fé. Abraão, herói, exemplo. Amigo de Deus, preferiu dar a mulher dele para o outro cara pegar com medo. Tipo assim, frouxo. Mas era amigo de Deus. Era amigo de Deus por quê? Porque fazia tudo certinho? Não. Mas porque ele creu. Porque ele confiou. Porque ele sabia que a justiça dele não era suficiente. E aí, porque ele confiou na justiça de Deus, por meio da fé, ele foi salvo. E a gente pode dar vários outros exemplos aqui. A gente tem, sei lá, Davi um pouquinho pior, né? Um pouquinho pior. Davi não deu a mulher dele para o outro. Ele pegou a mulher do outro. E por aí vai. Continuando aqui, Paulo vai dizer, não é judeu quem apenas é exteriormente, nem a circuncisão... desculpa, estou lendo outra coisa aqui. Mas é porque faz referência a isso. Romanos 2, 28 e 29, Paulo vai falar esse ponto aqui. Não é judeu quem apenas o é exteriormente. Não é circuncisão quem somente é na carne. Mas judeu é aquele que o é interiormente. E circuncisão é a do coração, pelo Espírito, não segundo a letra, cujo louvor não procede de seres humanos, mas de Deus. Então ele está falando, olha, quem de fato faz parte desse povo são aqueles que creem, aqueles que tiveram o seu coração circuncidado, aqueles que nasceram de novo para uma nova vida em Cristo. E isso não tem a ver com aquilo que a gente é capaz de realizar. Agora sim, próxima parte aqui, os versículos 8 e 9, Paulo vai falar que os filhos da carne não são os que são filhos de Deus. Os filhos da promessa que são contados como descendência. Porque a palavra da promessa tinha a ver com a palavra que Deus tinha dado para Abraão, de que Sara teria um filho. A gente sabe que Abraão, no desespero de tentar fazer aquilo que Deus havia prometido acontecer, ele vai lá e tem um filho com a serva da sua esposa, né? Que também é outro que entra para os feitos exemplares de Abraão. Então ele vai lá, tem relações com a serva, ou seja, com a escrava, basicamente, que provavelmente não teve muita opção, né? E isso que eu acho legal, gente, a Bíblia, ela não quer nem saber, ela fala todos os podres. Se você fosse, se você tem vergonha, se você tem esse orgulho, esse medo de se expor, cara, você não podia ter andado com Deus nem escrito a Bíblia.
Porque Deus, assim, ele joga tudo no ventilador, mano. Os caras que andaram com ele, meu amigo, eu falo assim, poxa Deus, amigo guarda os segredos do outro, né? Assim, cara, que você falou tudo, todas as cagadas que eu fiz na vida, você deixou escrito, né? Complicado, Deus, assim. Aí você lembra as palavras lá da Teresa de Ávila, né? Assim, que Deus, se o Senhor trata assim os seus amigos, não é de se admirar que tem tão poucos. Mas a questão é que Abraão vai lá e gera um filho, que é Ismael, e esse filho, ele é rejeitado por Deus. Por quê? Porque o filho que Deus havia prometido para Abraão era um filho que só poderia nascer por meio de milagre. Ele só poderia vir à existência se Deus fizesse algo que era impossível para Abraão fazer, era impossível para sua esposa fazer. Então, o que a gente deve olhar para isso e perceber a respeito de quem Deus é e de como Deus opera? Deus não respeita as prioridades humanas. Deus não respeita os nossos supostos direitos. Por quê? Porque o primeiro filho de Abraão foi Ismael. Mas Deus foi lá e falou para Abraão, não, ele não vai herdar junto com o filho que eu tinha te prometido. E para a gente isso daí é escandaloso. A gente fala assim, mas Deus era direito dele. Ele era o primeiro filho, ele era o primogênito. O Senhor devia ter feito aquilo ali, só que aí a gente esbarra nesse problema, né? Que Deus não devia ter feito nada. Deus faz o que ele quer. E a gente não tem como argumentar com ele. Às vezes a gente tem a impressão de que Deus nos impede de argumentar com ele por um capricho. Mas não é. Deus não é um pai que está sem paciência, cansado, e aí o filho vai lá e pergunta assim, mas por que tem que fazer isso? Aí o pai fala assim, porque eu mandei. Não interessa. Não tem motivo não, porque eu quero. Não, Deus ele tem hora que ele não fala as coisas para a gente porque a gente é meio burrinho, gente. A gente é meio lento. A gente não tem uma mente celestial e infinita. Então Deus tem que virar para a gente e falar assim, meu filho, confia. Confia. Né? Geralmente se alguém te fala isso, é para você não confiar. Mas no caso de Deus, você pode confiar. Então, Deus ele não respeitou esses direitos que Ismael tinha. Por quê? Porque o que ele estava fazendo tinha a ver com fazer algo que só ele podia fazer. E às vezes a gente fica querendo dar uma ajudinha para Deus, sabe? Né? Eu lembro de uma situação engraçada lá no CPP, eu não vou revelar quem foi, mas estava lá, todo mundo, o pessoal limpando as coisas lá, limpando a cozinha, e aí alguém fez aquela brincadeira, né? O pessoal solteiro, aí chegou numa irmã lá e falou, vou varrer seu pé. Aí ela falou assim, varre mesmo. Aí ela mesmo pegou a vassoura e varreu o pé. Aí eu falei assim, mas o que você está fazendo? Ela falou assim, estou jogando água no sacrifício. Porque tem a história lá que Elias foi lá e orou para descer fogo no céu, mas antes ele encharcou o sacrifício, ou seja, para ficar mais difícil de pegar fogo. Assim, só Deus pode fazer. Aí a irmã fez isso. Eu vou varrer o pé aqui. Né? O que é uma coisa que a gente não deveria acreditar sendo crente. Convenhamos aqui. Mas a questão é que várias vezes nos falta essa coragem de falar, cara, eu vou posicionar minha vida de uma forma que Deus tem que fazer alguma coisa. Sabe, eu vou queimar as pontes, eu vou, sabe, não vou jogar migalha de pão para eu saber como é que eu volto, não vou ter plano B, C, D e por aí vai. Não, eu vou seguir por um caminho que, cara, ou Deus me sustenta nisso que eu vou fazer, ou, cara, eu vou fracassar. Então, aí a gente vai para o versículo 10,
que diz assim: isso não aconteceu somente com ela, né, falando ali de Sara, mas também com Rebeca, ao conceber de um só, de Isaque, nosso pai, e os gêmeos ainda não eram nascidos, nem tinham feito bem ou mal. Que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Quando foi dito a Rebeca: o mais velho será servo do mais moço. Como está escrito: amei Jacó, porém desprezei Esaú. Se você já leu o relato bíblico, você sabe que Jacó não era uma pessoa muito virtuosa, principalmente se você fosse comparar ali, ele não era o mais correto, ele não era o mais bonzinho, ele não era o que mais queria as coisas de Deus. Não, ele era mau caráter. Ele tinha defeitos seríssimos, debilidade no seu caráter, que foram corrigidas por Deus posteriormente. Mas quando ele foi escolhido por Deus, e ele foi escolhido em detrimento do seu irmão, que era de fato o primogênito. E mais uma vez a gente vê Deus aqui não respeitando as nossas convenções humanas, escolhendo aquele que não era o primeiro por direito, mas que era aquele que ele havia determinado que ele queria escolher. E a passagem para nós, isso foi feito para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme. O propósito de Deus quanto à eleição tem a ver com o quê? Tem a ver com o fato de que Deus, Ele nos chama, Ele nos resgata e Ele nos salva, não por causa de algo que há em nós, mas simplesmente por a sua graça livre e soberana nos resgatar. E se você for levar em consideração a sua salvação, se você for levar em consideração a sua relação com Deus, e você for comparar com as pessoas que não conhecem a Deus, que não estão aqui, que não estão buscando a Deus, que não estão lendo a palavra, que não estão orando, que não estão querendo conhecer mais a Deus, e você olhar profundamente qual que é a diferença fundamental entre nós e aqueles que rejeitam o Evangelho. A diferença fundamental é a graça de Deus. Ou seja, a diferença fundamental não é nada que há em nós. Não tem nada de melhor. Não tem nada que me fez ser a pessoa que escolheu a Deus. Eu lembro de um exemplo do Bob Mumford, que ele falava assim que... então, porque como é que é? Eu aceitei Jesus e tal. E aí ele vai dizer como que a gente aceitou Jesus, né? Ele fala assim, que a gente era um cordeirinho rebelde que saiu fora do aprisco, que saiu querendo se aventurar pelos lugares, e aí Jesus veio atrás de nós, laçou a gente, jogou no chão, botou o pé no nosso pescoço e falou assim: me aceita agora. Aí a gente falou assim: eu aceito Jesus. Foi assim que você aceitou Jesus. Você aceitou Jesus porque Ele derrubou todas as suas barreiras contra Ele. Porque Ele gerou arrependimento no seu coração. Porque Ele abriu os seus olhos para o seu pecado. Porque Ele fez com que você enxergasse o lamaçal no qual você estava atolado. Mas não porque você tinha uma visão melhor do que as outras pessoas. Não porque eu tomei uma decisão. Cara, eu não posso falar por todos, mas eu posso falar por mim. É impossível para mim não crer na soberania de Deus. É impossível para mim não crer que Deus me escolheu antes que eu escolhesse Ele. Porque se eu for falar a respeito da minha conversão, eu vou falar de como Deus me perseguiu durante anos, de como Deus não me deixou em paz. Deus não me deixou ter uma vida tranquila de pecado. Deus não me deixou ter uma vida com uma consciência livre para fazer tudo aquilo de ruim que eu queria fazer. E Deus me levou até as minhas últimas forças, onde assim não existia mais nenhuma possibilidade. E eu tive que falar assim: cara, é o jeito, né? Não sei mais o que fazer. Assim, estragou tudo, está tudo zoado.
É o único caminho que sobrou. E aí, nessa hora, eu tomei uma decisão por Jesus. Eu escolhi a Deus, né? Quando não havia nenhuma outra opção mais. E talvez você fale, não, esse não é o meu caso, não foi assim, não foi assim que eu conheci a Deus, não foi assim que eu me encontrei com Jesus, com o Evangelho. Tá, tudo bem, mas a questão é que o que possibilitou você se sentir atraído por Ele foi o fato de que Ele se revelou a você. Ele se revelou. Ele te atraiu. Ele abriu os seus olhos. Ele transformou o seu coração. De um coração que estava voltado para o pecado e para satisfação nas coisas criadas, e Ele virou o seu coração para Ele, para que você pudesse receber a revelação da luz do Evangelho revelado na face de Cristo. Só Ele pode fazer isso. A gente não tem a possibilidade de salvar ninguém. A gente não tem a possibilidade de convencer ninguém. A gente não tem a possibilidade de mudar o coração de ninguém. Mas Deus é capaz de fazer isso. E por isso Ele pegou lá esse cara ali chamado Jacó. Um cara mau caráter, pilantra, que enganou irmão, enganou pai, tentou enganar sogro. E aí, no fim, ele luta com Deus. E ele sai mancando daquela luta. E o mancar dele tem a ver com o seguinte: cara, eu era uma pessoa saudável por fora, mas eu era doente por dentro. Mas Deus, literalmente, me quebrou por fora, mas Ele me consertou por dentro. Ele me deu uma outra identidade. E é isso que Ele faz com a gente. Ele nos dá uma outra identidade. Só que a gente precisa ter clareza de que essa identidade, ela não é fundamentada naquilo que a gente tem capacidade de fazer. Que às vezes esse é o nosso defeito. A gente quer começar pela graça de Deus, mas a gente quer aperfeiçoar as coisas pelas nossas obras. A gente quer ser aceito pelo Evangelho, sabendo que não tem a ver com nada que a gente realizou. Na verdade, o nosso currículo ele está terrível quando a gente chega diante de Jesus. E aí passa um tempo, e aí você fica com exigências sobre si mesmo, falando assim, não, mas eu se sentindo rejeitado por Deus porque você não fez devocional. Assim, cara, quando Jesus te recebeu de braços abertos, o seu problema maior não era não fazer devocional. O seu problema maior não era não ler a Bíblia. O seu problema maior não era, porque eu, estou com um negócio para resolver com o irmão e não resolvi ainda. Cara, essas coisas são muito pequenas. Mas a gente vai, assim, parece que tendo uma amnésia, uma amnésia do nosso próprio pecado, sabe? Da nossa própria podridão. E a gente começa, por meio dessa amnésia, a diminuir o poder da graça de Deus. A graça de Deus é muito maior do que minha falta de oração. A graça de Deus é muito maior do que a minha preguiça de resolver as coisas nos relacionamentos. E, na verdade, quando eu olho para essa graça, só aí eu sou capacitado a fazer essas coisas. Não porque eu vou ficar me cobrando, porque ao fazer isso eu vou me sentir aceito por Deus. Não, mas porque quando eu olhar para a graça dele, olhar para o meu pecado, para a minha podridão, para o quanto que eu não presto, eu vou ficar tão deslumbrado por essa graça, que essas outras coisas, elas não vão parecer grande esforço. Porque eu vou ser empoderado por essa graça, e eu não vou estar no lugar de oração só porque eu preciso cumprir essa obrigação para eu me sentir aceito por Deus. Não, você vai para o lugar de oração porque você sabe que lá você vai encontrar esse Deus que te resgatou quando você estava no fundo do poço, quando você estava totalmente longe dele, quando você, nem queria saber dele. Porque a verdade
e a palavra diz isso para nós, é que Cristo morreu por nós muito antes da gente ter qualquer tipo de olhar para Ele. Jesus já tinha morrido por você antes de você nascer, e aí você nasceu, e aí você fez birra, você fez pirraça, você desobedeceu os seus pais, você fez um monte de coisa errada, aí depois você virou um adolescente, aí eu não preciso falar nada. Você virou um adolescente. E você foi, vez após vez, rejeitando aquilo que Ele tinha para você e tentando abraçar aquilo que o mundo ao seu redor tinha para te oferecer. Mas Jesus já tinha morrido pelos seus pecados. Jesus já tinha escolhido você. Jesus já tinha te chamado lá atrás. E Ele só estava esperando um momento em que Ele ia conseguir quebrar você de fato, para você perceber que o seu lugar é ao lado dele. Eu não tenho como não crer na escolha soberana de Deus, na minha salvação, porque eu sei o quão mal eu era, porque eu sei o quanto eu perseguia o pecado, porque eu sei o quanto eu queria encontrar satisfação nas coisas dessa vida, e eu sei o quanto aquilo que aconteceu no meu coração não fazia sentido nenhum com o tipo de vida e pensamento que eu tinha. Não fazia sentido. Mas Deus fez algo impossível. E esse é o milagre da salvação. Esse é o maior milagre de todos, gente. É como eu sempre menciono aqui, né? Paulo foi lá, estava indo no seu caminho para matar os cristãos, quando de repente, pelo seu livre-arbítrio, ele decidiu se tornar um deles. Cara, não faz o mínimo sentido. Mas o que aconteceu com Paulo? Ele encontrou com Jesus. E uma vez que ele encontrou com Jesus, ele não tinha para onde ir. Ele não tinha o que fazer. Às vezes, o problema que muita gente tem é que precisa encontrar com Jesus. Está tentando ser crente, está tentando ser religioso, está tentando buscar um lugar de prestígio em meio à vida eclesiástica, mas não está encontrando com Jesus. A igreja precisa resgatar a conversão genuína. Se você converteu, você nasceu de novo. Se você nasceu de novo, você tem fome e sede pelo alimento espiritual. Você tem desejo por Cristo. E a gente precisa começar a avaliar não só os outros, mas a nossa própria vida a partir disso. Bom, eu vou finalizar nessa parte aqui, e a gente vai continuar na próxima semana, mas versículos 14 até o 16, se você está acompanhando aí na Bíblia, Paulo vai dizer: que diremos então? Que Deus é injusto? De modo nenhum, pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e terei compaixão de quem eu tiver compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus que tem misericórdia. Gente, a gente está olhando aqui para uma passagem bíblica que está descrevendo para nós aquilo que podemos chamar de a liberdade divina. Você sabe, se você for avaliar, cara, discussões sobre livre-arbítrio, sobre a responsabilidade humana e tal, uma coisa é certa: a única pessoa, o único ser que é plenamente livre é o próprio Deus. Porque nós não somos livres em momento algum. Porque nós nascemos pecadores inclinados para o pecado. Nós nascemos escravos do pecado. Então você não nasce livre, você nasce escravo, você nasce preso, você nasce escravizado pelos desejos da sua carne. Mas aí você encontra com Jesus.
E aí você se torna escravo dele. Ele comprou você. Ele comprou homens e mulheres para Deus de todos os povos, tribos, línguas e nações, de todas as etnias humanas. Ele comprou você, ele é o seu dono, ele tem direito sobre a sua vida. Você não é livre, mas Deus é livre. Deus é livre para fazer o que ele quiser. Deus é livre para salvar e para não salvar. Deus é livre para ter misericórdia ou para exercer juízo. E seja tendo misericórdia ou exercendo juízo, o nome dele é glorificado. Porque Deus é glorificado na sua justiça, quando ele pune o pecado, mas ele também é glorificado na sua graça, quando ele nos entrega vida e salvação, sendo que não é só que a gente não merece, é que a gente merece o contrário. A gente merece a punição, e ele é tão gracioso que ele nos concede a salvação e a filiação. Mas a questão é que a gente pode escolher qual vai ser a nossa atitude diante da liberdade soberana do nosso Deus. A gente pode ter uma postura de escândalo. Eu vou ficar escandalizado, eu vou ficar ofendido, eu vou olhar e eu vou questionar: Deus, se você pode salvar todas as pessoas, por que você não salva todas as pessoas? E a resposta para isso é: porque ele faz o que ele quer, e não o que você quer, não o que você acha certo, não o que você acha necessário, porque para Deus nada é necessário, porque a vontade dele é livre, é soberana. Você pode escolher ficar ofendido, ficar escandalizado. Isso não vai mudar nada. Você pode discordar da minha interpretação. E se você discorda, cara, estuda. Encontra uma interpretação que você acredita que seja correta. Mas saiba que, assim, aqui nessa comunidade é isso que você vai ouvir. Então, nesse sentido, você tem liberdade de ir para outro lugar. Mas a questão é que a gente pode ficar ofendido ou escandalizado. Mas a gente pode escolher outra postura, que é tornar a liberdade soberana de Deus a fonte da nossa esperança. Porque eu vou dizer um negócio para você, eu não acreditava nisso. Durante um bom tempo na minha vida cristã, na minha caminhada, durante um bom tempo eu acreditava que, não, eu escolhi, eu que decidi, eu que optei por isso. Mas eu tinha uma crise profunda. Minha crise era o seguinte, cara, em última instância, não só a escolha, mas a permanência dependem de mim. E eu via meus amigos desviando, e aquilo ali era como se fosse um tsunami que vinha na minha direção, que eu pensava, cara, a qualquer momento isso vai me pegar. A cada amigo meu que desviava, eu falava, eu sou o próximo. Um caiu por causa de namorada, o outro caiu por causa de droga, o outro caiu por causa de dinheiro. E eu ficava, cara, eu não sei de onde vem, mas uma hora eu vou tomar uma banda aqui e eu vou embora, porque, cara, eles estão caindo. E eu olhava e falava assim, cara, eles eram melhores que eu, cara. Eles tinham muito mais disciplina, muito mais força, eram muito mais corretos, eram muito mais sérios, cara, eu vou ser o próximo. E esse meu tormento, ele só acabou quando eu me deparei com o fato de que a graça de Deus, ela não depende da minha decisão ou força, mas ela depende simplesmente da vontade dele. E se ele me chamou, foi ele que me transformou. E se ele que me transformou, é ele que vai me sustentar. E ainda que sim, eu preciso experimentar arrependimento. Não estou falando contra isso. Eu estou falando só o seguinte, que quando nós experimentamos arrependimento,
Nós precisamos de fato. Eu preciso chorar pelo meu pecado, eu preciso rejeitar o pecado, eu preciso abandonar o pecado, eu preciso buscar a Deus. Mas quando eu faço tudo isso e eu olho para trás, eu preciso reconhecer que não fui eu, mas foi a graça de Deus trabalhando em mim. Porque eu sozinho não teria a possibilidade de fazer aquilo ali. E é por isso que Paulo, ele escrevendo para uma outra igreja, ele vai dizer que, olha, vocês precisam desenvolver a salvação de vocês com temor e tremor. Por quê? Porque é Deus que realiza em vós. Não, é Deus que efetua em vós tanto querer quanto realizar. É Deus que desperta em você o desejo por Ele. E é Deus que sustenta você na busca por Ele. Quer dizer que a gente não vai ter que se esforçar? Não. Quer dizer que a gente vai ter que se esforçar. Só que é o único esforço que não pode gerar orgulho. Porque é um esforço que eu preciso reconhecer. Cara, eu não tinha como fazer isso. Eu não tinha como perseverar nisso. Se dependesse de mim. Eu lembro quando eu ouvi uma vez um irmão falando assim, não, mas é possível perder a salvação, mas é muito difícil. E eu ouvi aquilo ali e eu falei assim, mas eu consigo. Consigo. Duvida do meu potencial, não. Se fosse possível, eu tinha achado. Eu já tinha encontrado. Mas não é possível porque não depende de mim. Não depende de você. Depende da graça de Deus. E é essa graça que vai nos transformar. E é essa graça que vai tornar essa igreja que nós vemos ao nosso redor e nos inclui nesse bolo aí. Uma igreja fraca, uma igreja sem poder, uma igreja com pouca santidade, uma igreja com pouca maturidade. É essa graça que vai transformar essa igreja numa noiva gloriosa para Jesus. É essa graça que vai realizar isso. Não é a minha capacidade, não é a minha pregação, não é o meu estudo, não é a minha quantidade de oração, não é o quanto que a gente se esforça para viver em comunidade, não, é a graça de Deus operando não só na nossa comunidade, mas no corpo de Cristo em toda a terra. E essa vai ser a realidade que nós vamos experimentar nos últimos dias. Amém?